Voltamos agora à obra Filosofia da Crise, mais precisamente ao capítulo A Moral segundo Tomás de Aquino. Mas eu recordo que numa de suas cartas, precisamente na carta que o Mário Ferreira dos Santos endereçou ao intelectual gaúcho Augusto Maia, nessa carta o Mário Ferreira dos Santos afirma que seu pai, Francisco Santos, narrava para ele, quando criança, fábulas, apólogos e ensinava o sentido ético, o sentido profundo por debaixo desses textos, por debaixo dessas fábulas. E acrescentava ao Mário que havia algumas disciplinas que não progrediam e que nós não poder, e que ele precisamente teria de fazer alguma coisa para o progresso dessas disciplinas. Essas disciplinas são a filosofia, a ética e as relações humanas. E a gente vai observar que a obra do Mário Ferreira Santos tem isso por objetivo, é uma resposta à filosofia do Kant, sob certo aspecto, né? Provando que a metafísica pode progredir. E o Mário também estava na perseguição do progresso das relações humanas e o progresso da ética. E aqui nesse capítulo, a filosofia da crise se mostra, a obra Filosofia da Crise se mostra absolutamente atual, porque nós observamos que um dos elementos de agravamento da crise, como o próprio Mário Ferreira dos Santos afirma, né, a não compreensão da ética cristã é um dos fatores, é um dos elementos que podem agravar a crise. Mas vamos propriamente ao tópico sobre Santo Tomás de Aquino e o Mário Ferreira dos Santos, em que o Mário Ferreira dos Santos logo no início afirma, né, gnosiologicamente, Tomás de Aquino é um racionalista empirista. E é partindo da realidade empírica que ele estrutura a sua posição filosófica. A moral cristã é comumente acusada de a priorista, fundada arbitrariamente em mandamentos que não receberam uma justificativa positiva. Se tal afirmativa se pode fazer quanto a muitos autores católicos, não a podemos fazer quanto a Tomás de Aquino. É metafísica, no entanto, a sua posição, afirmam muitos. Nem poderia dar-se o contrário, pois partindo do ser, que é o tema fundamental da ontologia, ao estudá-lo e ao procurar nele as leis gerais, não poderia esquivar-se a metafísica. E Mário Ferreira dos Santos completa. Mas Tomás de Aquino parte da realidade do ser, e o homem é um ser entre seres semelhantes e diferentes. E incluso no ser, não pode fugir à regra do ser. Mas o homem é um ser que tem consciência, sente brotar em si seus impulsos, e sua conduta precisa ajustar-se a esses impulsos e ao meio onde vive entre seres semelhantes e diferentes. Então, Mário Ferreira Santos afirma que o Santo Tomás de Aquino é gnosiologicamente um racionalista empirista, ele parte da realidade empírica e ele não é a priorista moralmente, ou seja, não parte de uma concepção independente da realidade, independente do caráter concreto do ser humano. A moralidade só pode ser vista do ponto de vista concreto, com base também na experiência. E com base na experiência, com base partindo da realidade empírica, é que o Santo Tomás de Aquino vai fazer as suas análises éticas, as suas análises com base no problema moral, né? Mais à frente, Mário Ferreira dos Santos afirma, na página 188, não é possível compreender a moral tomista sem que alguns conceitos fundamentais sejam esclarecidos. E o conceito aqui que ele vai esclarecer é o conceito de felicidade, né? Ele acrescenta, e entre esses temos o de felicidade. Tudo quanto existe tende para algo, que é o seu fim. Se a ação não tivesse um fim, ela seria apenas ação, nada resultando daí. Não teria nenhuma explicação o determinismo natural e um acaso absoluto dominaria plenamente o mundo, e nem a ciência seria possível. Então as coisas tendem a um fim. A causa final é a última na execução e a primeira na ordem da intenção. Então a gente tende para um fim. Então ao pretender gravar esse vídeo aqui, eu já tenho certa finalidade. Então essa causa, de alguma maneira, já está operando sobre mim antes mesmo da gravação do vídeo. E o Mário acrescenta, né? Mas se todo ser tende para algo e busca-o, nem todos têm consciência desse fim.
e mesmo que conheçam, não o conhecem precisamente como fim, aspas, citando Sertilhange, como resultado a obter com sua ação apropriada pelos meios justos que ele mesmo exige para a sua obtenção. E acrescenta: ora, só a razão pode realizar tal trabalho, e só o homem é o que a possui em nosso mundo. Todo ser tende à realização de si mesmo, à sua conservação, ao seu desenvolvimento, e se é evolutivo, cuja possibilidade não é rejeitada por Tomás de Aquino, à sua culminação definitiva, acabada e perfeita. O homem não é uma exclusão a esta regra, e sua razão, quando obedece a si mesma, quer realizar esse fim. Em que consiste o aperfeiçoamento humano? Se a harmonia implica o ajustamento hierárquico das funções subsidiárias à função principal, o aperfeiçoamento só pode ser conseguido através da plenitude do funcionamento integral em todos os planos, segundo o consentimento do principal. Então as coisas tendem para um fim, as coisas tendem para a execução de sua parte principal. As coisas tendem para que todas as partes componentes, de alguma maneira, estejam direcionadas a um núcleo fundamental que agrupa todas as partes componentes, que direciona essas partes componentes à sua principal função, ao seu melhor. Né? E qual é a parte melhor do ser humano? Como que o homem pode tender finalmente para a felicidade? Como é que o homem pode caminhar para esse fim, senão usando a sua parte melhor? Aí o Mário completa. Né? Resta agora saber o que é o principal em nós. E o principal em nós, a função mais elevada, é a inteligência. Desta forma, uma vida plena, orientada para um fim superior, para a inteligência, é alcançar a plenitude de seus desejos. E isto é a felicidade. Mas é preciso saber o que nos dá essa felicidade e como precisamos proceder para alcançá-la. Então a gente tem uma parte mais nobre, que é a inteligência, que pode conduzir os nossos desejos, pode conduzir os nossos impulsos, até mesmo animais, de certa maneira, à sua melhor execução, à sua melhor consecução. Então essa inteligência nos leva para frente, nos leva para cima, nos leva para dentro e faz com que a gente possa obter a parte melhor de nós, que nós possamos alcançar o que há de melhor na nossa destinação, né? Que é a felicidade. O homem deve ser o que o homem é. Portanto, um humanismo integral é o fim do tomismo. Se o homem é um ser inteligente, seu ideal supremo deve ser um objeto intelectual. E se a felicidade exige a perfeição, tal objeto deve ser perfeito. E é Deus esse ser inteligentemente perfeito. Então, o homem inteligente busca um objeto ideal, busca o máximo, né? E não alguma coisa inacabada. E o máximo a que nós possamos desejar é desejar Deus. Nós estamos em busca, no final das contas, de Deus. E a nossa felicidade só se completa em Deus. O nosso coração inquieto só sente paz propriamente em Deus. E aí ele acrescenta, né? Pulando aqui uns parágrafos, já na página 189. O homem é um ser imerso no ser. Então a gente está mergulhado no ser. É cumprindo a lei do ser que ele poderá alcançar a sua plenitude. Portanto, a felicidade só poderá ser conseguida na plenitude do ser acabado e perfeito. E um ser racional não atinge sua plenitude na racionalidade. A moralidade só pode firmar-se no que favoreça a realização dos destinos humanos, no que permita alcançar o seu fim. A atividade formal deve coincidir com a atividade racional. Mas um ato é racional, afirma Tomás de Aquino, quando é apto por sua natureza para obter o fim que intenta a razão, que é a felicidade. Então a nossa razão tem a possibilidade de nos conduzir ao que há de melhor nos esperando, digamos assim. E o que há de melhor nos esperando, o que há de mais cheio de realidade que nos espera e a que nos leva a nossa razão é o próprio Deus. Na página 193, Mário Ferreira dos Santos diz o seguinte:
O homem quer o bem e não pode fugir a essa lei, mas pode escolher entre bens diferentes. Há uma moral imanente que o homem pode descobrir. É a moral da própria vida. Não é a moral heterônoma imposta por Deus. A moral é imanente do ser e a sanção surge da própria imanência. O prêmio está no cumprimento dessa lei e o castigo sobrevém quando nos afastamos da rota ascensional imanente do ser. A virtude é o meio racional da felicidade e o vício, o desdém irracional desse meio. A virtude é um meio e não um fim. Citando Sertiange, o valor da vida é a razão do respeito à vida. O valor da saúde, a razão da higiene. O do saber, a razão do estudo. O de nossas relações recíprocas, a razão da justiça. O da felicidade integral, a razão da virtude em sua integridade também, afirma Sertiange. Se não há correspondência sempre neste mundo, se são precárias as nossas seguranças na vida presente, esta não é um termo final, lembra Tomás de Aquino. E aí, citando Sertiange novamente, a moral tomista é uma moral sem obrigação, uma moral sem sanções, diz Sertiange. Repele o legalismo kantiano ou escotista para permanecer com a filosofia do ser evolutivo sobre a base de Deus. E quanto às sanções, não conta com recompensas extrínsecas, mas com o resultado de uma evolução normal dentro e sob a garantia de uma ordem que sabemos ser divina. Para completar, a moral é o cumprimento da lei divina do ser. Então, até antes foi a citação do Sertiange, aí o Mário completa. A moral é o cumprimento da lei divina do ser, e é cumprindo-a e nela elevando-nos, nela exaltando-nos, que alcançamos a plenitude do ser, a suprema felicidade do ser, que em sua plenitude realiza a plenitude de si mesmo. Então, quando a gente estuda com uma certa finalidade. E a prática do estudo, ter a virtude de sempre buscar essa finalidade, pode nos ajudar a alcançar a felicidade. A prática da higiene, as virtudes relativas à higiene, podem nos ajudar a alcançar uma certa felicidade. Então, essa virtude não é a finalidade. Estudar não é a finalidade. Fazer a higiene não é a finalidade. A virtude é o meio racional. A virtude é um meio racional da felicidade. E o vício, o desdém irracional desse meio. Então, a virtude é o meio através do qual eu posso obter a felicidade. E o vício é o meio através do qual eu me afasto da felicidade. Então, quem estuda sem essa finalidade, quem estuda sem a finalidade de adquirir sabedoria, de ser feliz, acaba não estudando com o devido objetivo, né? Se você estuda para passar num concurso, ou se você estuda por estudar, ou se você estuda por vício, lê por vício, você acaba desfocando, perdendo o alvo final. Então, o estudo é para uma certa finalidade, ler é para uma certa finalidade, ouvir, digamos assim, como prática do estudo, é por uma certa finalidade. Ler em si, né, não é bom nem ruim, né? Então, você pode ler um bocado de coisa sem a finalidade da felicidade, como você pode ter a prática, o exercício do estudo com a finalidade da felicidade, né? Então, ler também pode ser um vício, no final das contas. Você pode praticar essa operação da leitura, essa operação do estudo, sem a devida finalidade. Como eu disse no início, a boa compreensão da ética cristã, a boa compreensão da moral cristã pode nos tirar da crise. Porque se nós verdadeiramente entendermos o que um cristão deve fazer, como ele deve agir e como ele deve buscar a felicidade, muito da nossa vida cotidiana vai encontrar, muitos dos problemas de nossa vida cotidiana vão encontrar as soluções devidas, né? E a gente vai poder
progressivamente abandonar certas crises desnecessárias. Então, a má compreensão da ética cristã pode, por exemplo, nos fazer cair num rigorismo, pode nos fazer cair em excessos. A má compreensão da ética cristã pode nos fazer cair numa moleza exacerbada. Então, nem o rigorismo exacerbado, nem a moleza exacerbada. Então, a ética cristã não tem a finalidade de que nós adquiramos, sei lá, um toque espiritual, um toque no sentido psicológico da compulsão, né? Então, há grupos cristãos que parece que se reúnem por toque, que se reúnem com a finalidade de fazer certas práticas e não a finalidade de obter a felicidade, né? Então, a verdadeira compreensão do que deve fazer o cristão supera esse problema de você ser condescendente por demais nas suas práticas ou de você ser duro por demais nas suas práticas. Então, a gente, na prática da virtude propriamente cristã, a gente vai fazer aquilo que deve fazer, aquilo que é imanente à nossa própria obrigação, é imanente à nossa própria natureza de ser humano. Então, a boa compreensão da ética nos permite saltar sobre os abismos. A boa compreensão da ética cristã nos permite que nós nos livremos de mais um agravamento da crise. Então, o Mário Ferreira dos Santos nos faz compreender o quão importante é a moral cristã, mais especificamente a de São Tomás de Aquino, nesse mundo atribulado em que, mesmo dentro do cristianismo, a gente pode encontrar grupos opostos e igualmente equivocados, porque igualmente tendenciosos para o excesso de rigor ou para a ausência total de firmeza, digamos assim. E o cristianismo, como a boa virtude, está na devida medida, está na medida que é a própria natureza da coisa. Um abraço, fiquem com Deus, Nossa Senhora.